Então, doutor Sérgio, na real, quem é que precisa declarar imposto de renda e quais são os limites de renda para ser obrigado a fazer a declaração propriamente dito? Orlando, existem vários critérios, né, que a Receita Federal traz de obrigatoriedade para a entrega do imposto de renda. O que é o principal que a gente trabalha, né, que é normalmente as pessoas têm dúvidas, é o seu rendimento mínimo, aonde você ultrapassa e acaba sendo obrigado, né? Correto. A Receita esse ano alterou o valor novamente, o rendimento mínimo é R$ 33.888. Isso então, dá o que mensal? Tá o quê? 36 mil daria 3, dá 3 mil e alguma Não coisa foi mês. aprovado 5 mil ainda, então. Não, né? não. Isso aí eles estão cogitando para esse ano, né? Para valer para o ano que vem. Provavelmente, se for aprovado, vai valer para o ano que vem. Tá certo. Então, assim, a pessoa que tem aí aproximadamente 33 mil de renda, né, acima de 33.888, ela já estaria obrigado. Outros critérios também, Orlando, que seria um exemplo, no caso do produtor rural, acima de 169.400 e pouquinho, né? Quer dizer, é um valor bem irrisório de se tratando de produtor rural, porque a maioria já tem um movimento bem alto em cima disso, né? Então, via de regra, praticamente todos os produtores rurais estão obrigados. Patrimônio, a pessoa tem patrimônio acima de 800 mil, ela estaria obrigada, mesmo que ela não tenha renda, ela está obrigada a fazer a declaração. Mas é o patrimônio aí, o valor superior até 800 mil, é o valor venal, o que está na escritura. É que, na verdade, o que acontece, Orlando? A Receita, né, ela considera o valor que você declara. Normalmente, você declara aquele valor transacional, né? Certo. Então, você tem que considerar o valor que foi negociado, o valor da escritura na época e considerar esses valores. Se não passar de 800 mil, não, fica isento de declarar. Você tem que analisar todos os critérios, né? Um dos critérios seria isso. Por exemplo, ele não tem um patrimônio menor que 800 mil, mas ele tem renda de 50, aí ele vai ter que entregar declarar, porque a renda está lá. Tá certo. Uma outra situação também, Orlando, é quem teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa está lá, solicita um benefício para a Previdência, e a Previdência nega, ele entra com uma ação, e isso demora lá um determinado tempo. Daí ele recebe os atrasados. Certo. Esses atrasados dá lá, sei lá, 250 mil reais. Ele fala, eu não tenho renda, mas eu recebi esse montante. Ele estaria obrigado a fazer também a declaração, entendeu? Tá, agora o Cael entrou em contato aqui você respondeu lá. Sim, sim. Agradecendo a gente na Pontual aqui e agradecendo a você também pela informação. Opa, aí, um abraço, Cael, pela satisfação que você deu aí para ele. Doutor Sérgio, voltando ao assunto do imposto de renda, quais são os documentos necessários, exigidos para preencher a declaração do imposto de renda? Então, olhando, os documentos básicos que a gente usa seria, um exemplo, para o empregado, né, o informe de rendimentos que a empresa traz, o empregador ele vai também ter o prolabore dele, são extratos bancários, despesas com educação, despesas com saúde, previdência privada, todos esses documentos que envolvem, né, o preenchimento da declaração. O pessoal pergunta muitas vezes, fala, mas eu tenho despesas com material de construção, uma coisa. Precisa, por exemplo, você está construindo uma casa, tem uma reforma, ampliação, você precisa guardar essas notas para poder declarar que você está construindo, ampliando. Então, a questão de documentos são vários, Orlando. Aí é muito de caso a caso, aí de pessoa a pessoa, entendeu? Doutor Sérgio, voltando à primeira pergunta, a pessoa que recebe algum bem, algum imóvel por herança, por exemplo, e passa a escritura no nome dele, tem que declarar imposto de renda também? Dependendo do valor, né, Orlando? A depender do valor, um exemplo, se você recebe uma herança, numa partilha de bens lá, e ultrapassar esse valor de 800 mil reais, ele vai ter que fazer. Se ele já tiver bens e somando com mais esse, passar também 800, ultrapassar, obrigado. Já vai ter que fazer também. Tá certo. E quais são, doutor Sérgio, as principais despesas que pode se deduzir na declaração do imposto de renda e como a gente deve comprovar essas despesas? Orlando, aí tem, assim, as despesas têm umas coisas que até acaba sendo um pouco ingrata, né? Os filhos, né, os dependentes, idosos, pai, mãe, que você tenha lá, que você tenha a guarda ou que seja dependente seu de fato, você pode usar como dependente. Só que daí o que acontece? Ele tem um teto. Então você lança o dependente, o valor a ser deduzido é 2.275. Correto. Tá. Uma outra coisa que pode ser reduzida, despesa com educação. Né? Só que também tem um teto, né? O teto da educação é 3.561 e alguma coisa. Certo. Então, um exemplo, você paga lá a mensalidade da escola do seu filho lá, um exemplo, R$500 por mês.
dá 6 mil no ano, você pode deduzir só 3.500. Só 50% no caso. Hein? E tem pessoas que pagam faculdade muitas vezes. Mas por valor que alto. Isso, doutor Sérgio? Por Então, que é não? um teto que que imposto pela Receita. Determinado pela Receita. Determinado pela Receita Federal. Isso acaba o quê? Até uma revolta por muitas pessoas, porque você tem despesas bem maiores que essa, né? E você considerar que um dependente seu custa R$ 2.275 no ano é um absurdo. E muitas escolas, faculdades, aí não custa menos de R$1.000, alguma coisa por mês. Então, e na saúde, doutor Sérgio? A saúde não tem limite, Orlando. Então, se você tem despesa, como exemplo, você gasta com médicos, com hospitais, com laboratório, esses valores são deduzidos integralmente. Doações, por exemplo? Doações, dependendo da entidade que você faz, você pode fazer a doação, ela tem um limite de 3% a 6%, né? Então, assim, o que a gente orienta, né? Porque para você receber doação, existem alguns órgãos que têm cadastros junto à Receita Federal. Correto. Então, o que a gente fala? A doação sempre é bem-vinda, se o intuito é ajudar, de fato, né? Você pode fazer a doação para qualquer órgão ou entidade. Agora, se o intuito é você ter esse abatimento, é legal dar uma pesquisada antes, dar uma procurada antes, para não correr o risco de achar que está doando. Eu achava que era só pessoa jurídica que podia deduzir. Não, a pessoa jurídica a pode. Física também, a pessoa física também pode. Interessante. Agora, é essencial, né, doutor Sérgio, a pessoa guardar os recibos, né? Tudo aquilo que gastou durante o ano para poder deduzir no imposto de renda. Exatamente. Esse aí é o primordial. Não só para poder deduzir, né, Orlando? Porque assim, a Receita ela tem um prazo de fiscalização de 5 anos. Então, o que pode acontecer também? De repente, numa eventual malha-fina que você caia e a Receita exija o comprovante e você não tenha, daí você pode ter que retificar a declaração. Por exemplo, lançou uma despesa médica. Aí você tem que comprovar, não tem, você vai ter que excluir aquela despesa e pagar... E passível de multa ainda. Passível de multa. Poxa vida. Apesar que a Receita, a princípio, agora hoje, ela está um pouquinho mais, assim, tranquila, digamos assim, né? Então, primeiro ela notifica você para retificar. Uma vez que você fez de forma espontânea, você não vai ser multado. Agora, se não fizer, daí pode ter, aí tem a multa. Aí tem a multa. Exatamente. E quais são, doutor Sérgio, os principais erros, não é, que as pessoas cometem ao preencher a declaração de imposto de renda, por exemplo, e como a gente deve evitar isso? Então, Orlando, erros principais é a omissão de renda. Muitas vezes a pessoa deixa de declarar uma renda recebida, né? Certo. Informar valores divergentes dos recibos. Então, você tem um recibo de médico lá de R$500, você vai lá e coloca R$2.500. Informar em verdade. Né? Então, isso aí é problema também na certa. Uma outra coisa, Orlando, um exemplo, dependentes. O dependente, por exemplo, o marido e esposa fazem declaração em separado e têm filhos menores. Daí os dois lançam a despesa do... lança o dependente no um no outro. Não pode você. O filho ou é dependente do ou pai... Ou é um ou é outro. Ou da mãe. E a mesma coisa acontece. Comum isso? Acontece. E acontece às vezes da pessoa lançar, Orlando, um exemplo, lança ali, né, muitas vezes o dependente ali no pai e quer lançar a despesa com o médico, a coisa da mãe. Não é possível, entendeu? Você tem que escolher aonde lançar. Por isso que muitas vezes a gente até tem casais que a gente faz declaração no escritório que a gente analisa a declaração do casal para ver aonde é mais viável ficar o dependente e as despesas, para ver a questão de imposto a pagar ou imposto a restituir. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido aí, então, né? Porque eles têm um sistema lá que confronta tudo e não tem como passar batido isso, né? Orlando, hoje a tecnologia ajuda muito essa questão da fiscalização, viu? Exatamente. Bem mesmo. Tá, para finalizar, você tem seus compromissos aí, doutor Sérgio, qual é o prazo real para a entrega da declaração de imposto de renda 2025? Orlando, a declaração iniciou-se agora no dia 17 de março e encerra-se no dia 30 de maio. O que a gente sempre fala, né, é evitar deixar para a última hora, porque acontece muito de às vezes a pessoa deixar para a última hora e fazer a declaração até na correria ali, e aí é onde aparecem os erros. E para quem, assim, por habitualidade tem a restituição de imposto de renda, a Receita usa critérios. Então, quanto antes você entregar a sua declaração... Você recebe antes. Quanto antes você vai receber a então, sua restituição. restituição. Então, é interessante já fazer o mais rápido possível, enviar, principalmente quem tem restituição. Exatamente. E mesmo porque, Orlando, muitas vezes, na hora da análise das declarações ali, falta algum documento. E aí, um exemplo, se tiver muito no final do prazo, daí você corre o risco de ter que entregar a declaração e retificar ela depois, até para não pagar multa. Aí sai da posição da lista, né? De primeiro vai para o último. E vai para o final, aí é um problema. Tá certo. Tem mais alguma novidade relacionada ao imposto de renda 2025, doutor Sérgio? Porque a gente sabe das mudanças aí, né? Sim, Orlando, o que a gente fala, né? Tá vindo mudanças, né?
possibilidade de mudanças que o governo está trazendo, a questão Correto. de limites, né? Até ele trouxe variações com reduções gradativas da tabela também de imposto de renda. Mas assim, focando nesse ano da declaração, a gente sempre pede para a pessoa tomar cuidado, analisar a obrigatoriedade. Tem algumas pessoas que, às vezes, ela tem uma renda e esquece de uma outra renda que trabalhou lá um período, 2, 3 meses numa empresa e acaba esquecendo e não declara. Então, assim, fazer um checklist, dar uma analisada o quanto antes, não deixar para a última hora e procurar aí, né, quem procura um escritório aí, normalmente procurar com antecedência para poder fazer a declaração sem maiores dores de E cabeça. quem tem renda acima desse teto que você mencionou no começo do nosso bate-papo, e quem tem imóveis acima de R$ 800 mil, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Tem que fazer. Orlando, você não faz, amanhã ou depois você vai ter. O que acontece? Primeiro, você vai entregar a declaração em atraso, a multa mínima é 16574, entendeu? Então, assim, e pode chegar a 20% do imposto devido. Né? Outra coisa, você pode vir a ter o seu CPF bloqueado. Se é um aposentado, pode ter problema para receber benefício. Né? Então, muitas vezes você não dá atenção devida, depois acontece esses problemas, você quer resolver em cima da hora e não consegue. É a famosa consequência depois. E aí, né? então, essa precaução seria muito interessante a todos. Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigado e posso contar contigo na próxima quinta-feira? Com certeza, Orlando.